Fala aí, galera. Mais uma live Flu Del Castilho. Nós estamos começando uma série agora de lives com profissionais da área. O nosso convidado já está na área chegando aí. Nós temos o hábito de fazer as lives às segundas e quartas com os alunos. E veio a ideia da gente começar a fazer as lives agora com profissionais da área, né? E nosso primeiro convidado é o professor Bruno Castro, que já está na área aí. Eu daqui a pouco já vou convidá-lo, já estou vendo o perfil dele aqui. Agradecer a presença da galera que tem chegado. O Luquinhas chegou aí na área também, né? Que chama a galera para a gente começar a nossa conversa, né? Lembrar a todos também que as lives elas se encontram nos stories. Logo após a gente fazer as lives aqui, o pessoal pode acessar por 24 horas, então ela fica um tempo lá de 24 horas nos stories da escola. Então, algumas lives o pessoal conseguiu acessar dessa forma e outras lives que estão por vir, estão agendadas, a gente irá fazer dessa forma, colocar lá nos stories. Semana que vem nós temos uma nutricionista, que é a Larissa, que vai falar sobre alimentação na infância. E temos no dia 30 também o professor Sávio, que é coach profissional também, vai falar sobre futebol e um pouco sobre as pesquisas que ele vem fazendo. Vou chamar nosso convidado aqui, professor Bruno Castro. Vai chegando aí e o pessoal também vai chegando na nossa live. Fala aí, Brunão. Fala aí, Alvinho. Tudo bom? Beleza? Beleza? Estamos na área aí. Tudo bem, seja bem-vindo. Valeu, Alvinho. Obrigado aí pelo convite. Nada, pô. Você é nossa referência aí nesses assuntos todos aí. A gente vai aprender muito hoje aí. Pessoal da equipe do Flu Del Castilho, alguns atletas que já fazem parte, estão aprovados no grupo, estão chegando também na live. O pessoal às vezes chega 7h05, não chega pontualmente. Aí eu estou dando uma seguradinha aí para a galera chegar. Enquanto o pessoal vai chegando na live, eu vou aproveitar para apresentar o professor Bruno Castro. O professor Bruno é um professor apaixonado pelas histórias da cidade, pela cultura popular, músico, compositor, né? E é da cidade, compositor em parceria com a dona Ivone Lara, e além de escritor, né? Em 2006, lançou um CD independente, nas Distritas da Vida, em parceria com a dona Ivone Lara. Tu me corrija aí se eu estiver errado aí, hein? 2008, na dissertação de mestrado, o tema da tese, da dissertação foi hinos oficiais e hinos populares como representações simbólicas dos principais clubes do futebol do Rio de Janeiro, a contribuição a Lamartine Barra. Em 2009, o Bruno lançou um livro, Rio de Janeiro e suas múltiplas possibilidades de intervenção, esporte, lazer e qualidade de vida. Eu acho que é isso, né? E em 2012, lançou esse livro que está aqui, depois eu vou mostrar aqui para vocês no decorrer da live, que é o livro Os Hinos do Futebol Carioca. Seja bem-vindo aí, professor Bruno. Deixar espaço. Valeu, aí Alvinho. Se apresentar, faltando alguma tá me ouvindo coisa. bem? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Eu acho que já está bem. Para mim está legal. Oi. Entrou tá uma... bom. Aqui tá legal, né? Beleza. Perfeito. Obrigado aí pelo espaço da gente poder falar dessa pesquisa, desse trabalho que envolve futebol, uma coisa que é uma paixão nossa, né? A gente tem aí atividades similares, tanto na parte cultural quanto na parte da educação física, né? Aliás, nos conhecemos na educação. Bruno, E deu uma você picotada. Deu tá uma me ouvindo? picotada aí. Agora estou, mas deu uma picotada. Fala de novo aí um pouquinho.
Então, eu estou falando a nossa trajetória é parecida, porque a gente se encontrou na educação física, seguimos trabalhando e a própria educação física nos levou aí para a música. São duas paixões nossas, né? Tanto a educação física quanto a cultura, principalmente a música, que a gente trabalha junto e constrói bastante coisa aí. E o Fluminense é uma entidade que você já trabalha há muito tempo, tem muita tradição junto a esse clube, e é um dos pilares dessa pesquisa, né? Essa pesquisa envolveu os quatro grandes clubes e o América, que no período do início do século passado também era considerado um grande clube, e é completamente ligado à figura do Lamartine Babo, né? Porque o Lamartine Babo, que compôs todos os hinos populares, também era um grande compositor, radialista e, acima de tudo, um americano fanático. Muito. Exato. É, Essa história, né? é. Da relação dele com o clube forte. E a gente, assim, para falar um pouco também dessa história dos hinos, principalmente o hino do Fluminense, mas seria legal também a gente falar um pouco da época, né? Reportar a galera um pouquinho para a época, como é que foi a chegada. Tinham alguns países que reivindicavam até a paternidade do futebol, mas efetivamente quem fez essa introdução do futebol no Brasil foi o Charles Miller, não é isso? Vou contar um pouquinho como é que foi essa história. Então, assim, o ato de chutar uma bola, né, uma esfera, é milenar, né? Muitas nações reivindicam isso. O futebol ele começou a se formatar como um esporte de associativismo a partir da Revolução Industrial na Inglaterra, né? Na Inglaterra, eles começaram a usar o tempo livre para o desporto de associação, né? Uhum. Na Europa, fervilhavam muito os métodos ginásticos, mas a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, por ter uma situação geográfica um pouco mais distante, uma situação econômica um pouco melhor, uma situação geográfica já consolidada nas fronteiras, ela foi o país que começou a usar o tempo livre para fazer esporte, né? Uhum. É. Assim, o parlamento inglês, quando o bicho estava pegando muito forte, aquelas discussões que quase saindo briga, eles paravam e Uhum. jogavam futebol. Então, Uhum. a linguagem, né, de se jogar futebol 11 contra 11, dentro de quatro linhas, uma trave de cada lado, regras, Foi a apito, Inglaterra. Inglaterra. E o Porque que era mais primitivo, né? A concepção de chutar a bola é mais primitivo, mais distante ao futebol. Assim, tem elementos paralelos, mas assim, efetivamente, com as regras, com o que a gente conhece do soccer, foi a Inglaterra, não é isso? Sim, e a Inglaterra, a partir da Revolução Industrial, ela exportava bens de consumo, mas também exportava cultura, né? E o futebol, assim, jogar futebol era chique, Sim. né? Assim como hoje, vamos dar um exemplo, os Estados Unidos nos exporta muita cultura através do cinema, através da música, através do rádio, através do esporte. Naquela época, a Inglaterra estava na vez, entendeu? Aham. E foi essa gênese que se espalhou pelo mundo. Então, algumas famílias assim da elite paulistana, da elite carioca, mandavam os seus filhos estudar fora. Sim. E nessa onda foi o Charles Miller, de São Paulo, estudar na Inglaterra, e no Rio, Aham. um pouco depois, o Oscar Cox, que foi o primeiro presidente do Fluminense, estudar na Suíça. Eles percorreram um caminho muito parecido, né? Foram para a Europa, tiveram acesso ao jogo, tiveram acesso às regras, e quando voltaram, quiseram, logicamente, o Charles Miller um pouquinho antes, né? Apesar de também ter aquela discussão, aquela briga, que o Bangu, né? O Bangu, ele tem um histórico de ter feito antes do Charles Miller. Se você for lá Aham. no Shopping Bangu e visitar lá o Centro Cultural, o museu deles,
assim, você vai ver que eles têm essa reivindicação que não é comprovada porque não tem documentos necessários para. Não tem registro, mas existe uma verbalização e uma energia no sentido de dizer que o Bangu foi o primeiro. Mas para o senso comum, Charles Miller, né, voltou para São Paulo e apresentou o futebol e, paralelamente, um pouquinho depois, o primeiro presidente do Fluminense, Oscar Cox. Ele, Charles Miller, um filho da elite carioca, e o Oscar Cox, um filho da elite brasileira. Desculpa, o Charles Miller, um filho da elite paulistana, e o Oscar Cox, um filho da elite carioca. Agora aqui, Bruno, entraram aqui já na live alguns amigos professores de educação física, a Elaine chegou também aí, e alguns atletas nossos da escola Flu del Castilho que tem um processo de encaminhamento e estão já aprovados lá no Fluminense. Então, é interessante também para eles conhecerem um pouco dessa história, dessa chegada e do início da fundação do Fluminense, principalmente, mais especificamente do que a gente está falando da live, né? Assim, está contextualizando para chegar justamente. Então, assim, essa chegada elitizada, né, chegou nesse ambiente, chega ao Fluminense, a inauguração em 1902, não é isso? Uhum. Na casa. Como é que foi um pouco essa história da fundação, né, e logo em seguida da formação dos hinos, né, do simbolismo? O Fluminense, diferente do Vasco, diferente do Flamengo, né, ele já ingressou direto com o futebol. Muito por conta dessa história que a gente acabou de falar, da chegada do Oscar Cox, que foi um grande incentivador, né, do futebol. Então, Fluminense Futebol Clube já tem o DNA dele direto no futebol, diferente do Flamengo. Clube de regatas. Clube de regatas do Flamengo. Não te cortando, já te cortando. O Fluminense, então, a nível de registro, é o primeiro clube de futebol, porém, já existiu o Vasco e o Flamengo, clube de regatas. Mas de futebol, o primeiro é o Fluminense. Isso, exato. E o Oscar Cox teve esse pioneirismo, né? E começou a praticar entre os pares. Quem eram os pares dele? Também os filhos da elite carioca. Então, se você for pegar os registros daquele início, você vai ver ele jogando futebol com laço de seda na cintura, de chapéu, né? Assim, como não tinha televisão, né? E não tinha rádio ainda, ver as pessoas fazendo esporte era um grande divertimento da população carioca, né? E o futebol não tinha a prioridade que tem hoje, né? Como paixão nacional. Não era popular, né? Não era popular. O remo, por exemplo, era mais popular. Assim, era chique no Rio de Janeiro e na Baía de Guanabara ver os remadores dos clubes. O ciclismo, né? Fazer esse ciclismo, grupos de ciclistas, de corrida de ciclismo. E o futebol, assim, veio chegando como um fenômeno elitizado, né? As mulheres iam para os estádios com os melhores vestidos, de sombrinha, de chapéu, né? Só que, assim, ele tem uma magia tão importante, né? Ele tem uma energia tão grande e ele é um esporte tão democrático no sentido dele natural, né? Pode jogar o baixo, o alto, o gordo, o magro. Você botou 2 tênis ali, 2 pedras com 2 tênis do outro lado, rola uma pelada. Então, isso foi fazendo com que a população observasse, primeiramente, de longe, né, aquela manifestação, mas começasse com uma tendência. Eu falei da tendência elitista, que o Fluminense é um grande representante dessa tendência elitista. Desse viés. Desse viés, sim. Desse viés, mas a tendência popular, observando o que estava acontecendo, começou uma fase de experimentação aonde? Na várzea, nas ruas, nos terrenos baldios. Então, e essa troca do popular, né? A gente hoje quase que inverte isso, né? A captação é feita muito nas comunidades populares que trazem para o Fluminense ou trazem para os clubes grandes.
nesse momento não era feito. Então, a observação, por exemplo, o Clube Bangu foi o primeiro, né, a permitir negros no time, né, numa equipe jogar. O Vasco foi o primeiro a ser campeão, mas o primeiro a permitir negros era o Bangu. E essas observações da vinda da capoeira também, mesclando no futebol, o Fluminense e outros clubes começaram a observar também, né? Começaram a observar e captar para os seus times. Sim, aí o que aconteceu? Essas tendências elitista e popular, elas andavam paralelamente, só que elas foram se afunilando, né? E acabou que a tendência elitista se fundiu com a popular, e à medida que o profissionalismo foi chegando, mais do que isso, ela precisava da tendência popular para começar a ter resultados nos campeonatos que começavam a se estabelecer na cidade. Aí você falou da capoeira, né? Por exemplo, a capoeira, né, quando a gente lê os registros daquela época, falava-se que o futebol começava a apresentar gestos da temida capoeira. Então, assim, uma luta de longe, né? marcial extremamente marginalizada, né? Agora, essa camada popular trazendo essa carga de motricidade, de uma motricidade desenvolvida de forma diferente, assimilada nas ruas, assimilada a partir da cultura mestiça, né? Então, o pessoal lá da elite, a princípio, isso aqui não é para vocês. Mas isso foi tomando uma força que dá para se ver hoje o que é o futebol, né? O futebol é um fenômeno mundial, né? Principalmente o drible, né? Exatamente. Então, a criatividade, né? A criatividade que essa camada popular trouxe, ela começou a se fundir e virou um futebol que até o advento do 7-0 era considerado um futebol que resolvia tudo na criatividade, né? A própria questão do drible, né? Ela tem, sociologicamente, o drible e a finta, assim, existem registros que o jogador branco poderia revidar fisicamente uma falta de um jogador negro. Tu tá vendo Exatamente. tu tá vendo lá um branquelo daquele, 2 metros de altura lá, um Oscar Cox ou um Charles Miller, né? Se ele te bater, você não pode fazer nada. Se você bater, né? Se você bater nele, o cara pode descontar. Aí ninguém quer apanhar, né? Começa. E ninguém quer apanhar. Ninguém quer apanhar, você se Aí o cara começa a criar. Começa a criar alternativa. Exatamente. E a criatividade, ela começou a se desenvolver. Assim, a gente pode dizer que no Brasil foi o lugar que mais se desenvolveu essa criatividade, né? Depois, o futebol começou a tomar outros rumos físicos, táticos, e mesmo assim a gente resolvia na criatividade, né? Eu acho que aquele 7-0 foi meio que vamos cortar aqui. Da Alemanha? O da Alemanha, né? 7-1. Desculpa. O 7-1 da Alemanha, ele foi meio que uma ruptura. Vocês não vão mais poder resolver na criatividade. Vocês vão ter que desenvolver outras maneiras para o futebol de alto rendimento, né? Avançar. Mas a gente é conhecido por uma maneira de se jogar futebol, né? Essa maneira, ela é cultural. Sim. Aproveitar aqui, Brunão, para dar o registro aqui, o professor Rafael, árbitro conceituado aí, que está agendado, está aí presente, mandou um abraço para a gente aí. Nosso amigo contemporâneo de faculdade da UFRJ, está aí na área. Grande Rafael. Fala aí, Lango, meu amigo. Renato mandou um alô, Elaine também mandou um alô para a gente, né? Renato colocou aqui, ó. Deixa eu buscar o Renato aqui em cima. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele botou. Renato, 2 profissionais que tenho muito respeito. Parabéns aos 2. Muito obrigado aí, Renato. Valeu, Renatão. Tamo junto. Olha, a galera toda tá aí, Brunão. A galera do Fluminense, da equipe, tem uma galera aqui assistindo. E aí, a gente, assim, aproveita para deixar aberto aqui, ó, o nosso atleta lá de Xerém, o Luquinhas, colocou aqui, ó, precisamos unir a criatividade com outros requisitos. Exatamente. A gente vai crescendo e vai desenvolvendo. Aí, a gente, retomando lá o processo, né? O Fluminense vem, inaugura, né? Tem a sua fundação em 1902.
Aí, como é que foi o processo, Bruno, da composição dos hinos? Como é que chega aos hinos, o primeiro hino? Então, aí a gente vai remeter para o início do século passado, né? É, o hino, né? Cantar junto uma música numa arquibancada, em uníssono, você escutando a voz das outras pessoas, é uma coisa que tem uma magia muito especial nos estádios. Então, essa relação da música com o esporte é uma relação de união, né? De criatividade, de conjunto. Então, Simbolismo. rapidamente, né? Alguns membros daquela gênese dos clubes começaram a apresentar suas obras, né? Bem, e cada um puxa a sua sardinha para um lado, né? Assim, em 1915, o Coelho Neto, assim, vamos situar quem foi Coelho Neto. Coelho Neto foi da Academia Brasileira de Letras, era um grande escritor. Agora, era um torcedor, daqueles torcedores estilo invade campo e bate em juiz, né? Se o Rafael fosse do tempo do Coelho Neto, tinha apanhado do Coelho Neto, porque o Coelho Neto era um torcedor assim, apaixonado, aí... descontrolado, né? Descontrolado. E ele pegou uma melodia estrangeira de um cara chamado H. Williams, né? E letrou aquela melodia, certo? Essa obra do Coelho Neto com H. Williams, em termos melódicos, tá? Ela teve muita influência da música norte-americana que estava entrando na cidade. Por exemplo, o ragtime, né? Uhum. Então, quando você queria fazer uma coisa naquela época que parecesse moderno, e alguns hinos foram feitos dessa forma, dava uma bebida... Copiava lá. Dava uma bebida lá, porra, naquela música norte-americana, coisa e tal. Então, quando eu fiz a pesquisa, porque o livro ele é fruto de uma dissertação, né? Então, eu peguei esse grupo, que é os quatro grandes, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, mais o América, por causa da história do Lamartine, e categorizei. Então, as melodias foram categorizadas em marciais, transitórias e populares. O que é isso? Marciais, quando o hino parecia com um hino de país, tipo o hino da bandeira, tipo o hino nacional, né? Tinha aquela melodia marchada. Quando o hino começava a dialogar na parte melódica com uma música popular, com um ritmo popular, como é o caso desse do Coelho Neto, né? Eu chamei de transitória. Transitória por quê? Porque a outra é a popular, do Lamartine, que o Lamartine carnavalizou o troço. O Lamartine, virou carnaval. Ele virou carnaval e ganhou o público para sempre, né? Então, por exemplo, essa melodia do Coelho Neto, eu chamo ela de quê? De transitória. Já o segundo hino oficial do Fluminense, ele tem a melodia marcial. Ele é melodia marchada, igual o hino de país. Companheiros de luta e de glória, na batalha incruenta, né? E o outro é salve ao clube. Não. Falei errado. Cantei errado. Peraí. Eu tô com a cola aqui também, hein? Tô com a minha cola. Aproveitando que o Bruno tá procurar, hein, Brunão? Aproveitar, a galera que tá aqui na live, que tá chegando, chegou o André aí, que é tricolor também, jornalista também, Flávio. A galera que tá chegando aí, se sabe o hino, né? Agora a gente já deu a cola aí. No Fluminense tem 3 hinos, né? O Brunão já deu o segundo aí. Eu queria saber, pessoal, se vocês sabem como é que começa o primeiro hino do Fluminense. Tem uma galera aí que foi na enquete lá, muitos acertaram e a grande maioria errou. A gente vai na sequência aqui. Quem souber ou quiser fazer alguma pergunta, aproveitar aí o nosso professor aí, pesquisador Bruno, para tirar as dúvidas. Fique à vontade aí, os tricolores de plantão. É uma oportunidade única, pô. Aproveita e tira aqui a dúvida na fonte. Então a música que eu ia solfejar aqui é o primeiro hino do Fluminense. O Fluminense é um crisol onde apuramos a energia. E por aí vai.
Bem, então a pesquisa categorizou a melodia. Mas esse primeiro é na onda americana. Na onda americana, em termos melódicos. Agora, em termos de letra, a gente chamou de bélica, higienista, né? Sacralizada. Deixa eu ver aqui, deixa eu colar. Vou dar uma cola aqui, ó. Bélica, higienista, sacralizada ou histórico-narrativa. Então, esse primeiro hino do Fluminense, o hino oficial, ele na dimensão melódica, ele é transitória, porque ele é um ragtime. E por que ele é higienista e bélico? Aí vamos falar de história. Vamos lá. Esses hinos foram feitos ali num período entre guerras, né? Entre guerras. Então, a gente está falando do primeiro hino, 1915. 1915, né? A primeira Guerra Mundial foi 1914 a 1918. Estava em plena Primeira Guerra Mundial. Em plena Primeira Guerra Mundial. Então, tudo era uma linguagem bélica, né? Pô, que o chute é o canhão, que é o tiro da metralha que invade a rede. Então, quando começava com essa onda bélica, a gente categorizava como bélica. Mas por que eu chamo esse hino de higienista e bélico? Bem, higienismo foi um processo que aconteceu no mundo todo, mas chegou na nossa cidade, né? A gente pode, para dar um exemplo assim muito forte de higienismo, né? O que o Hitler fez com a população judia. Raça pura. Então você tinha a eugenia, que era a piração de que existe uma raça melhor do que a outra, e o processo de higienismo é um processo de limpeza. E com essa referência, quem não está nesse referência está fora. Exatamente. Então, a gente tem um período assim complicado da nossa história em que se achava, por exemplo, a gente estava liberaram os escravos ali um pouquinho antes. 5 milhões de escravos. Valeu, galera. Estão liberados aí, ó. Para onde esses caras foram? Foram para os morros cariocas, não é verdade? E estão lá até hoje. Então, o que acontece? Acreditava-se, os intelectuais brasileiros, alguns intelectuais, não poucos, muitos, acreditavam que a base racial brasileira não levaria o país a lugar nenhum, né? Ou seja, vamos começar a importar imigrante para clarear a população, né? E, mais tarde, né, alguns intelectuais, como Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, Domênico de Masi, falaram diferente. A nossa riqueza está justamente na diversidade, na mestiçagem, como o Darcy Ribeiro falava. Claro, né? Darcy Ribeiro. Mas a gente vai observar que o Coelho Neto, também nessa obra, usou palavras extremamente higienistas, como avigorar a nova raça brasileira, tornar o povo sagaz, forte, destro. Né? Quer dizer, a força biológica. Tem que ser forte biologicamente. Exato. E tem que ser forte socialmente. Exatamente. Né? Se você for fraco em uma das duas, você... Já dançou. Então, assim, muito claro. A história é nossa. História nossa através do futebol. Exatamente. Assim, o processo de clareamento da população foi uma política de Estado, Foi uma política de Estado. Sim. Precisamos branquear a população. Depois, mais tarde, viu que isso é uma grande bobagem, né? Isso aí é uma grande besteira. Mas, para que serve os hinos, além da gente cantar e se divertir? Porque essas letras mostram a nossa história, né? São recortes do que estava acontecendo naquele período. Então, exatamente. E quando a gente... Não, vai, fala. Então para concluir a questão do primeiro hino, do Coelho Neto, né? Assim, a dimensão, ele fez uma melodia moderníssima, ele fez um ragtime, maneiríssimo. Se você pegar aí, tem lá no YouTube. A gente colocou no Instagram. A galera que quiser depois está lá no nosso Instagram. Com a sua gravação lá no vídeo,
Eu com só o não Wanderson botei a camisa Martins. do Fluminense porque eu sou vascaíno, mas eu botei a camisa do Brasil. Eu vi, tá lá, você lá cantando. Olha, Então, a Tatiana, mãe do Filipinho, que tá lá no Sub-6, aprovada no Sub-6 do Fluminense. Vai saber essa história agora aí, ó. opa, Ela colocou legal. aqui, ela colocou aqui ó, o hino, ó. Fluminense é um crisol, onde apuramos a energia e tá por dentro, ó. É, Ou leu o livro ou já tava é. pesquisando aí. Agora, Bacana, Bruno. Álvaro, quando a gente falou assim, ó, cada um puxa a sardinha para o seu lado. Deixa eu explicar para vocês o que eu quis dizer com isso. Um dos livros, né, um dos principais livros do Fluminense que eu pesquisei, daqui a pouco eu vou botar aí, posso até te mostrar a capa dele, falar dos autores, ele simplesmente não falou no segundo hino do Fluminense. Não falou. E é um registro da história do Fluminense, né? E não tem, ele não falou. mesmo. Mas ali rolou um bairrismo, porque aquelas famílias de elite queriam carimbar o hino, né? A família Coelho Neto queria carimbar o hino deles. Já a família, né, Menezes de Farias, Antônio Cardoso Menezes de Faria Filho, já queria carimbar o segundo hino. Já queria oficializar o segundo hino. Entendi. Você está entendendo? Eu pensei que não fosse um desconhecimento. Então foi intencional. Não, isso é minha tese, tá? Na tua avaliação. Na minha avaliação, assim, aquele livro, ele não poderia ter sido escrito sem levar em consideração o segundo hino, porque o segundo hino já era muito conhecido. Conhecido, né? Pô, o cara fez uma pesquisa vastíssima e não achou o segundo hino? E não achou. Inclusive, é até bom assim, a gente reforçar aqui para o pessoal, no Museu do Futebol foi atualizado os dados e os registros, as informações em cima do que você pesquisou, não é isso? Sim. Pô, e aí, completando, né? Aí você vai nesse livro, que eu vou mostrar daqui a pouco qual é, você não tem o segundo hino. Agora, um dia, o meu orientador nessa pesquisa foi um profissional que você deve ter conhecido, que foi o professor Manuel Tubino. O professor Manuel Tubino foi um dos maiores professores de educação física de todos os tempos, falecido. Nosso professor. Foi ministro dos esportes. Bem, era uma sumidade, além de ser uma figura humana diferenciada. Um dia eu cheguei lá na Universidade de Castelo Branco, foi onde eu fiz o mestrado. Ele me olhou e falou assim, Bruno, para de fazer tudo o que você está fazendo e vai no Museu do Futebol em São Paulo. Porque lá você vai encontrar, no final do museu, né, aliás, é um passeio que eu indico, não sei se você já foi, Álvaro. Não, nós fizemos um passeio ao Museu da CBF e já estávamos agendando para fazer para São Paulo. Mas aí veio a pandemia e tal. Assim, eu acho que é em termos de entender o Brasil, né? Entender como é que a população, a sociedade brasileira se formou, o Museu do Futebol, assim, é um grande passeio, uma grande excursão. Aí, galera, fica a dica aí, ó. Você pode fazer com a tua galerinha. Flu del Castilho. Aí o professor Tubino falou para mim, Bruno, você vai lá, no final tem uns fichários, tá, gigantes, como se fosse vamos dizer assim, um cartão amarelo gigante, né? Que tem a história do clube, tem os maiores títulos e tem o inário. Então, você lá tem, de todos os clubes que você tem pesquisando, você tem o inário todo. Aí fui eu para São Paulo, inclusive aproveitava nossas viagens lá, pedia licença para Dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara. Nos intervalos dos nossos trabalhos, muitos intervalos dos trabalhos, eu ia ao museu para trazer, comprar material, comprar livro, né? E no Museu do Futebol eu comprei muitos livros que me ajudaram muito na pesquisa. E a curiosidade que eu vou te falar é a seguinte, assim como o livro que eu estou te falando não tinha o segundo hino, no Museu do Futebol não tinha o primeiro. Não tinha o primeiro. E hoje eu dando uma revisada aqui no livro, né? Tem uma matéria do Globo de 2005, eu acho que é uma matéria do João Pimentel, do Janjão. Do Janjão. Ele vem falando, né, do esquecimento dos hinos oficiais. E quando ele cita o Fluminense, ele não cita o primeiro.
O primeiro também. Ele só cita o segundo, que é o Companheiros de Luta. É. Então, quer dizer... Ele aí, também está buscando, e ele buscando informação, né? Exatamente. Então, assim, eu fico satisfeito de ter feito esse Não, trabalho. é fundamental, porque fundamental. reuniu. A tua pesquisa, e assim, a galera aproveita assim, o livro é esse aqui, ó, que está aqui, é esse aqui que eu também tenho em casa. Aproveitei para rever nessa live, revi algumas coisas. É sensacional a história do futebol carioca, né? Embasada, registrada, e todo esse processo, né? de pesquisa e como conseguiu chegar, né? Brunão, deixa eu aproveitar aqui e registrar. O Reinaldo mandou um abraço pra gente aí, ó. Professor Reinaldo Domingues? Parabéns, Bruno. É o Reinaldo Domingues. É o Domingues? É. Opa, Reinaldo. Grande professor de futebol. Olha, também. A Ari tá aí na área. Minha caneta caiu. Grande Ari, jornalista de primeira. Ele é editor lá da Rede Globo, lá do Globo Esporte. Está aí na área também, prestigiando. Obrigado. Galera mandando aí, só craque. Alvin, Bruno, valeu, amigo compadre. Quem tem amigo aí, ó. Tá. Acho que o Robson tá aí também, tô vendo aqui, Robson Almeida. Deve ser o Robson Almeida, diretor do Colégio Santa Mônica. Elaine, né? Meu professor da Gama Filho, que falou aqui, a Elaine, deve ser o Tubino, será? Ah, sim, o Tubino. O Tubino foi vice-reitor da Gama Filho, né? Rafael botou aqui, muito bom de Sampa. Aí, ó. O pessoal que não sabe, assim, eu e Bruno, a gente tocou anos juntos. Uma honra tocar com a Dona Ivone Lara. Então, quando a gente tá trocando essa ideia aí de a gente pedir a liberação para a Dona Ivone, é porque a gente estava, às vezes, num show em São Paulo e a gente ia para lá. Mais o Bruno, que fez a pesquisa, às vezes eu ia em algumas incursões dele, mas a gente pedia licença lá, mas porque a gente trabalhava junto lá. A Arila falou aqui, ó, Arila, excelente papo. Alvinha Reinaldo, que estudou com vocês na UFRJ. É o Reinaldo Domingues. Aí, trabalha comigo. É isso aí. Grande Reinaldo, fera. Foi campeão na Alemanha. Tá na área aí também. Diretor Robson. Robson, professor Robson, a honra. Santa Mônica, São Gonçalo. Isso aí. Bacana. Reinaldo foi campeão na Alemanha, não foi? Com a equipe Reinaldo do Santa Mônica. Exatamente. Reinaldo fez um excelente trabalho com futebol, faz até hoje. Brunão, aí chegamos em 1916, segundo hino. Como é que foi essa história aí? Então, aí o segundo hino, que é o Companheiros de Luta e de Glória, a parte melódica, ela já é marcial, pão, pão, aquela coisa marchada. E a gente classificou a letra como higienista e bélica por aquele papo, né? Se você observar na letra lá, você vai ver o tiro que mata, não sei o quê, papapá, e alguma coisa relacionada a nova raça, revigorar a raça brasileira, né? E a gente retoma essa questão aí higienista, tá? Então, esse segundo hino, que são os dois muito bonitos, os três, né? Os três do Fluminense são muito bonitos. E tem essas características, porque a gente, como pesquisador, analisa a fundo a questão melódica e a questão da letra, né? E a gente fez essa categorização para facilitar outros estudos também, né? Como é que você chegou, Bruno, nas partituras? Você pesquisou em algum lugar específico? Você teve que procurar com a família? Eu fico curioso saber como é que vocês conseguiram chegar na melodia correta, na gravação, né? Como é que foi a partitura? Você conseguiu pegar esse material? Você tem esse acesso? Como é que foi? Tenho. Antes de te falar da partitura, eu vou pegar aqui o segundo hino do Fluminense e vou te mostrar por que ele é higienista, né? Por que a gente classificou como higienista e como bélico. Então aqui, ó. Companheiros de luta e de glória na peleja incruenta e de paz. Disputamos no campo a vitória do mais forte, mais destro e sagaz, né? Assim, aquele papo. Eu tô aqui na cola também. Também tô na cola aqui. E depois, lá na terceira estrofe, lá, não nos cega o furor da batalha, nem nos fere o rival ser mais forte. Nossas bolas são nossa metralha. Um bom gol, nosso tiro de morte. Então, a linguagem bélica, né? Porra, Primeira Guerra Mundial, comendo solto,
e influenciando aqueles poetas, a sociedade de uma maneira geral. Mas você perguntou da partitura. Vamos lá. A partitura, cara, foi uma verdadeira gincana. Essa pesquisa levou 5 anos, né? Porque essas coisas não estavam organizadas num lugar só, tá? Vou te falar alguns lugares que me ajudaram muito, tá? No próprio Fluminense eu consegui alguma coisa, não tudo. Agora, no MIS eu consegui muita coisa, né? No Museu da Imagem do Som. Na casa de familiares, não foi o caso do Fluminense. Não foi o caso do Fluminense. Mas, assim, Biblioteca Nacional, né? Então, eu chegava a determinados acervos e me apresentava como pesquisador e pedia licença ali para fazer reproduções, né? Mas a grande dificuldade é que isso não estava concentrado. Por exemplo, se eu fosse no Fluminense, ó, tá tudo aqui dos 3 hinos, não é assim que funcionou, né? Sempre isso muito disperso pela cidade. E aí a pesquisa teve esse mote de reunir esse material todo. Bacana. Ó, registrar aqui, ó, professor Bruno Nascimento também está na área aí. Opa, alô Bruninho, grande profissional de educação física também. A Patrícia fez um comentário aqui, ó, esse tema é lindo. Hino é poema. Parabéns, Bruno Castro. Opa, muito obrigado. Bom. Valeu. Fica feliz aí. Obrigado. Lembrando, galera, que essa live ela vai ficar durante 24 horas nos stories. Então, a galera que está assistindo, gostou e quer, de repente, um amigo não assistiu, vai estar disponível lá. E o Bruno também depois vai deixar no final aí os contatos aí do livro. Quem quiser adquirir o livro, aí é com ele, eu não sei como é que faz, ele vai dar um alô aí. E aí, Brunão, chegamos... Aí dá um salto, né? 1916, vamos dar um salto para o terceiro hino. Aí o que aconteceu? O Lamartine Babo, estou vendo aí a Patrícia Paranhos também, uma excepcional professora de português, trabalhou conosco. Beijão aí, Patrícia. Legal. Valeu. Então, Alvinho, aí o que aconteceu? Para você ter uma ideia, assim, histórica, assim, os caras iam defender a sua música, né, numa espécie de trios elétricos, assim, nos blocos, né? Nos blocos. Por exemplo, ali na Marechal Floriano, os compositores iam para lá defender as suas músicas, mostrar, porque o rádio ainda não tinha se consolidado, aquela coisa. Bem, o Lamartine Babo, que trabalhou na Light, não sei se você sabia, foi funcionário da Light, e ali na Marechal Floriano... Eu soube por causa do livro. A história da família dele, a família deu uma... Então, às vezes, ele dava uma escapada e ia para um bloco que tinha ali, né, ajudar a defender música de outros compositores. Um desses fundadores de bloco, né, vinha a ser o autor, por exemplo, do primeiro hino do Botafogo. Então, o Lamartine já tinha um convívio e já conhecia aqueles primeiros hinos. O que o Lamartine fez? O Lamartine estava sempre na hora certa, no lugar certo. Por quê? Ele viveu num momento onde o rádio começa a ser o grande veículo, entrar na casa das pessoas. Ele, além de compositor, virou radialista, né? E ele foi, assim, junto de Braguinha, junto de alguns autores do período, o grande autor das marchinhas carnavalescas, né? Sim, sim. O Lamartine Babas, o teu cabelo não nega mulata, porque esmulata. Então, a marchinha, o tronco da marchinha, da gênese da marchinha, tá lá o Lamartine, né? O que ele fez? Ele começou existem várias teorias. Uma teoria diz que ele foi trancado num apartamento, outra teoria diz que foi uma encomenda de um rádio, tá? E no livro tem todas essas teorias. Não se sabe tem uma do Luiz Felipe, né? Luiz Felipe de Lima, nosso amigo também, grande violão de 7 cordas. Grande músico, que colocou essa, é uma das teses dele, né? É uma das teses, exatamente. Então tem várias histórias de como ele fez essa produção assim, tão rápida e tão com tanta qualidade, tá?
Depois a gente olhando as datas, isso é até um mérito da pesquisa, olhando as datas a gente consegue descobrir que não foi tudo junto. Tem uma coerência. Né? Porque existia aquela tese de que foi tudo junto, mas quando você olha as datas dos hinos populares, você vê que não foi tão junto assim. Qual foi o primeiro que ele fez? Rapaz... O primeiro foi do Flamengo? Acho que foi do Flamengo. Eu tenho que conferir, Eu acho que ele fez o do Flamengo, se não me falha a memória aí das minhas lidas aí. E aí... o pessoal desafiou ele a fazer outro, não foi isso? Foi um negócio. Ou ele fez não sei qual foi. É isso aí. E aí rolou. Você fez o dever de casa. Fiz o dever de casa. Deixa eu ver se eu acho aqui também. Mas então. Mas ele tem. Aí, o que aconteceu? Em termos melódicos, o Lamartine carnavalizou. Por isso que a gente fala que os hinos são marciais, transitórios ou populares. É na dimensão melódica. E aquele peso higienista, bélico, sacralizado, né? Aquilo que o Lamartine morreu. Né? Ele jogou as letras para cima, letras populares, histórico-narrativas, que falavam da torcida, falavam ali do bairro, falavam dos ídolos. E o que estava acontecendo com a música popular brasileira naquele período? Ela estava chegando aos estádios, né, através dos alto-falantes instalados no recém-inaugurado Maracanã, aquela coisa toda. Então, elas começavam a chegar através do rádio e através dos aparelhos de alto-falante nos estádios. Então, isso teve uma grande sacada. Uma grande sacada dele. Teve um grande impulso. Né? Uma grande sacada. Exatamente. Então, pô, esses hinos que as pessoas chamam de... Qual o hino oficial do seu clube? Aí o cara canta o popular, né? Esse Sou Tricolor é o hino popular. É o hino popular. Que ele tem mais uma característica que eu vou falar daqui a pouco, que é a característica de ser o único em parceria. O único em parceria. Tá? E através da pesquisa de campo que a gente fez, uma coisa que ficou comprovada é que o hino do Flamengo oficial, que só tem um, os outros clubes têm dois, ele é o que está mais no imaginário popular, que é o famoso Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo. É mais conhecido, né? É o mais conhecido. Se você cantar, Bruno, canta o hino oficial do Vasco aí, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Cangloroso apregou altaneiro do clarim estridente da fama. Pô, vai cantar isso no estádio, o Romário lá fazendo gol, não dá. Né? E aí vem o Lamartine. Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pensamento. Carnaval. Carnaval. A coisa tomou, né? O que não tira a beleza dos hinos oficiais. Mas os hinos que ganharam o imaginário da população carioca foram os hinos do Lamartine. Mas então, esse hino do Lamartine, Sou Tricolor de coração, ele é o único hino em parceria. Aí eu vou te explicar por quê. O Lamartine, ele fez 2 hinos populares para o Fluminense, só que ele não gostou. Ele achou que ficou ruim. Né? Aí ele encontrou com o compositor Silvino Neto, que vinha a ser o quê? Pai do comediante Paulo Silvino, que é o Cara Crachá. Cara Crachá. É o Cara Crachá, falecido há pouco tempo. Né? Encontrou e falou assim, o Silvino Neto, pai do Paulo Silvino, eu fiz 2 hinos pro Fluminense, mas eu não gostei. E o Lírio Panicali, ele tem lá uma melodia que ele fez para a bandeira de São Paulo, só que essa melodia não foi aproveitada. Né? Maestro. O maestro Lírio Panicali. E a letra era do Silvino Neto. Né? A letra do Silvino Neto. Então ele falou assim, bate um papo com o Lírio Panicali, tira a minha letra e você usa a melodia dele. Entendeu?
E aí ele já era parceiro do Lírio Panicali num Foxtrot. Ele já tinha parceria. Ele já tinha uma composição antes, já era parceiro de música. O Lamartine já era parceiro de música do Lírio Panicali. E o Lírio Panicali, um grande maestro da Rádio Nacional, arranjador, feríssima, né? Ele falou e ele gentilmente lá, né, liberou a melodia. Então, todos os hinos populares, né, Flamengo, Vasco, Botafogo, é do Lamartine. Agora, o do Fluminense, que muita gente diz que é o mais bonito, né? A maior parte das pessoas diz que o do América é o mais bonito. Não, inclusive, o Lamartine, né, no livro é citado isso, que o Lamartine, ele considerou a que ele fez a mais bonita. Sim. Ele achou que a melodia era a mais bacana, foi a do Fluminense. Ele achou que a melodia estava à altura do clube, que é um clube de elite, aquela coisa toda. Ó, e aí... pode falar. Tem um comentário aqui te cortando. Ó. O pai do Filipinho colocou aqui, Lamartine. O pai do Filipinho é um aluno nosso que está no Fluminense, aprovado no Sub-6. Lamartine foi influenciado pelas suas preferências futebolísticas ao escrever... uma pergunta, desculpa. Lamartine foi influenciado pelas suas preferências futebolísticas ao escrever as letras dos hinos dos clubes? Ao meu ver, ele mostrou muita imparcialidade na escrita. O que tu acha, Brunão? Total. O Lamartine Barbo e o Ari Barroso... Total. E o Ari Barroso, eles eram dois figuraças, entendeu? Eles eram aqueles caras torcedores, apaixonados, entendeu? Isso não atrapalhou na qualidade dos hinos. Agora, por exemplo, o hino do América, o hino do América é tralalá por causa do Lamartine. Ele se auto-homenageou. Ele é americano. Aqui, ó, no livro, ó, a camisa do... Ih, até mexi aqui no negócio. A camisa do Lamartine, ó. Deixa eu ver se volta aqui. Eu acho que não volta agora, não. Me quebrou a produção aí. A produção me quebrou aí. Boa. Tem que chamar o Paulo Silvino. Chama o Paulo Silvino. Chamar o cara crachá. Pô, vou só mostrar. Mas dá pra mostrar aqui, ó. Aqui tem a camisa do América aí, ó. No livro o Brunão botou, ó. Lamartine com a camisa do América. Eu vou disponibilizar um livro e um CD para você sortear para quem tá na live. Aí você dá um jeito aí. E aí, ó. Pronto. Será que dá tempo? Vamos ver aqui. Lança um desafio aí, Brunão. Lança um desafio aí. Então, quem... Lança o desafio. Ó, a gente tem agora 5 minutos da live. Se passar do papo aí, ó, a gente segue. O Renato falou que não tá conseguindo nem sair da live, que tem muito assunto, tem muita coisa para ele ler. Tá ficando aqui. Se cair, a gente volta e retoma o papo com o Brunão aí. Então, vamos fazer o seguinte. O primeiro internauta que cantar uma música do Lamartine Babo que não seja O Teu Cabelo Tem que Não botar... Nega... Fala para botar a letra. Tem que digitar a letra aqui. Tem que digitar a letra de uma música que não seja os hinos dele, nem O Teu Cabelo Não Nega, ganha o livro. Depois pega com o professor Álvaro. Então tá valendo, hein, galera? Tá valendo. Ó, tá valendo aí. Enquanto isso, eu vou lendo aqui. Tá valendo. A gente tá nos finalmente. Galera, a gente está chegando ao final da live. Eu acredito que a gente tenha aproveitado. Tem muita coisa ainda. A gente vê que tem muita coisa para a gente conversar sobre a live, né? Mas, assim, a gente vai estar se falando e tem a live nos stories. O Bruno está falando desse processo. Então, a gente, para fazer um fechamento dessa live, Brunão, o Fluminense então, tem 3 hinos. Ó, a Patrícia Paranhos que está cantando aí, ó. Peraí, deixa eu ver. A Patrícia Paranhos acho que ganhou, ó. Eu sonhei que tu estavas tão linda. Tá valendo, Bruno? Tá valendo. Patrícia Paranhos então ganhou. Ganhou a Patrícia. Ó, o Wellington Monteiro, grande produtor violão do Sete Escola, tá na área também aí, ó. Pô, mandando eu não sei se o Wanderson Martins entrou ou foi no meu WhatsApp, porque o Wanderson foi o produtor do disco. E é importante do disco. Porque é importante falar, o Álvaro, que Bruno, nós gravamos
Só para dar um alô aí. Tá. Só para dar um alô. Não esquece de deixar como é que compra o livro. Como é que compra o livro? O pessoal está perguntando aí. Olha, hoje em dia, eu acho que ainda dá para comprar no Mercado Livre. Mas se não conseguir, eu vou deixar o meu contato e aí eu mando para a pessoa. Vamos fazer outra coisa. Ó. O Filipinho mandou linda morena, morena, morena que me faz penar. Então, você já deu um livro lá para a Patrícia? A gente pode ser dois, eu vou dar um pro Filipinho. Eu dou dois para você, não tem problema. Então, fechado. Pronto, uma para a professora e outra para o atleta. Isso, maravilha. Então, fala aí, Brunão, no Resisto. Então, o livro, ele vem, ó, o livro vem o CD dentro do livro e vem o encarte. No encarte... Aí, Filipinho, se deu bem, Filipinho? Olha só, o encarte, ele tem, na parte da frente, a parte evolutiva, histórica, melódica, poética, e atrás as letras. Bacana. Então, fica aí o agradecimento também ao produtor, que foi o Wanderson Martins. Wanderson Martins. Wanderson Martins. Nós gravamos 14 faixas. Por que 14? 3 do Vasco, 3 do Botafogo, 3 do Fluminense, 3 do América e 2 do Flamengo. Então, vou deixar os 2 livros lá com o Álvaro, para a Patrícia e para o atleta. É, o Filipinho. Manda um abraço pro Filipinho aí. Autografado, hein? Alô, Filipinho. Filipinho. Ah, Filipinho o quê? Qual o sobrenome? Felipe Ávila. Felipe Ávila. Vou anotar aqui, ó. Já vai anotar, vai ganhar um autografado. O Bruninho aqui, ó, Bruno Nascimento deu um alô, deu uma X novada aqui, falou que a Patrícia já tem. Ó, a Patrícia já tem o livro. Não tem problema. Dada vai dar para alguém. Não é isso? Bruninho perguntou aqui qual é a próxima live. Ó, contato já foi dado. A gente tem 1 minuto, Brunão, para fechar a live aí. O contato foi dado. O próximo live é dia 28, uma nutricionista falando sobre alimentação na infância. Muito importante pela obesidade infantil, todo esse processo aí. Brunão, vou deixar contigo aí para dar as considerações finais aí. Beleza. Primeiro lugar, agradecer o espaço e você trazer a temática à tona. Muito importante para mim, para você, para todos os profissionais aí, para os alunos. Esperamos ter contribuído, tá? E estamos à disposição. Vou deixar o meu e-mail, profbrunocastro, vamos botar lá. profbrunocastro@gmail.com. Então, quem quiser perguntar mais alguma coisa, tirar alguma dúvida, a gente está à disposição. Alvinho, muito obrigado. Tô aí. Obrigadão. Vou curtir a próxima live aí. Quando é? Dia 28. 28. Terça-feira, Larissa Cariço, que é nutricionista. Fechadão. Gente, muito obrigado. Brunão, muito obrigado mais uma vez aí. E estamos juntos aí na parceria aí. Valeu. Parabéns Obrigado. Parabéns e obrigado pela bibliografia. Valeu. Meu irmão. Obrigado. Fechado aí. Valeu. Valeu, galera. Então a gente teve hoje o Bruno Castro abrindo a série de lives profissionais, né? Agradecer a todos que mandaram alô. Bruno Nascimento falando aqui que foi muito bacana. Foi uma aula de história realmente com o professor Bruno Castro. Quem quiser mais alguma informação, só falar com a gente no direct ou lá nas mensagens. A live vai estar no Stories para passar para os amigos que quiserem curtir. E a próxima live, terça-feira. Terças e quintas, mais ou menos assim, vai tentar manter, mas terças e quintas, lives com profissionais da área, né, que são referentes ao futebol, terças e quintas, às 7 horas. E segundas e quartas, a live com os nossos alunos, né, que tem uma história já na escola também. Todos os alunos a gente vai tentar agendar aí as segundas e quartas. Então, segundas e quartas com os alunos, terças e quintas, a live com os profissionais da área do futebol. Gente, muito obrigado mais uma vez. Um abraço. E até a próxima live aí. Um abração. Obrigado a todos.